que eu vou deixar aqui nesta oportunidade que já foi ministrado ao nosso coração pelo Espírito do Deus vivo, não é bom de se ouvir, porque o homem e a mulher que ama a Deus, um povo que ama a Deus, tem que amar também a verdade e a justiça. E o que é justo é reto, é padrão reto. Então, conforme está escrito, sendo rápido, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8, não fareis conforme tudo o que hoje vós tendes feito, disse Moisés àquele povo. Ou significa dizer, andando do jeito que a pessoa quer, não agrada a Deus. A única forma que eu tenho, que você tem, que é apresentada por Deus, é andar conforme as Escrituras. É andar conforme a revelação da palavra de Deus. Se eu e você quiser agradar a Deus. Porque ao contrário, deixa-me te dizer, Deus não vai deixar de ser por um homem de oração, por um homem de Bíblia, por uma mulher de Bíblia, por um povo de Bíblia, por um povo que crê somente na revelação da palavra, por uma pessoa que se decide a servir a Deus conforme as Escrituras. Deus o ama a todos, mas não esqueça que Ele é justiça também. E como Ele é justiça, Ele se agrada de justiça. Foi um dos motivos dos fariseus não ir com Jesus. E Jesus não ir com os fariseus. Tem que se entender isso. Se os fariseus não iam com Jesus, não iam com a pregação dele, Jesus também não ia com eles. Porque há que se dera que alguém pressiona para a pessoa ceder. Mas o homem e a mulher que está firme na palavra, pela sua fé, não cede. Não cede. Pode se dar pressão do jeito que der. Não cede, não cede. Aleluia. E Deus ainda dá sinal do céu. Continua assim, firme, firme, firme. Oh, glória a Jesus. Agora só se Deus invertesse, deixar de ser por um homem, por uma mulher, por um povo que está ao seu lado, para ser, porque ele amou, para ser com pagão, com ímpio, com orgulhoso, com soberbo. Se ele mesmo diz que essas atitudes, se a pessoa morrer desta forma, não vai para onde ele está. Se ele garante isso na palavra, se ele garante que aquele que está fora da revelação da palavra, se morrer dessa forma, não vai para onde ele está. E qual é o lugar que vai? Para o inferno. Eu disse a você que essa reflexão não seria boa de se dar glória. Para o inferno. Agora não venha me dizer que Deus não dá oportunidade. Mesmo ele sabendo que muitos que vão ouvir a verdade vão atirar pedra, vão rejeitar, não vão aceitar, mas ele manda pregar. Deus diz através do profeta Ezequiel. Ezequiel, casa rebeldes, eles são. Mas eu te mando com a ordem daqui de cima, Ezequiel. Fala a minha palavra e não te cala. Ora, Deus está dizendo assim, eles não vão aceitar porque eles são rebeldes. E rebelde não tem fé, obediência. Mas Deus manda pregar. Deus mandou, como já passamos meditando e já está me vendo agora, eu vou deixar aqui, Espírito Santo. Deus mandou mais de um século Noé pregar para um povo que ele sabia que eles não iam aceitar a pregação do patriarca Noé, do pregoeiro da justiça, Noé. Mas Deus deu mais de um século Noé pregando a mesma mensagem.
venha um dilúvio, venha um dilúvio, venha um dilúvio. E quanto mais Noé pregava, o tempo passava, o dilúvio não via, e eles tinham motivo de zombar de Noé. Mas o Deus que mandou pregar, ele não muda, e quem está firme nele também não muda, e nem vareia, nem fica em cima do muro. Não, Senhor. Quem está na orientação da palavra sabe que Deus não mente, Deus não muda, Deus não vareia, Deus não murcha, Deus não cai do trono, porque o trono dele é firme eternamente. O reino dele é eternamente. A palavra dele é eternamente. E desta palavra sai fogo. Sai fogo. Jesus, eu estou dizendo que a tua palavra sai fogo. E o Senhor garante isso. Oh, glória, aleluia, aleluia, Jesus. O Senhor garante isso. O Senhor dá sinal, mostrando que sua palavra é fogo. Fogo do céu. Então, devemos atentar para as Escrituras. Não por vista, mas por fé. Olhando para o livro sagrado e dizendo, eu te amo, palavra de Deus. Porque é o Senhor que sustenta através da sua palavra. Quantos combates vêm, quantas lutas, quantas provas, quantas tribulação, mas o homem de Deus olhando pela palavra, olhando segundo a palavra, porque quando os discípulos, quando Pedro passou a noite naquela pescaria, e passaram a noite e não apanharam nem sequer um peixe, voltaram vazio, sem pescar. Nenhum pescador, ninguém que exerce uma profissão, gosta de sair um dia ao trabalho e voltar sem vender nada. E foi o que aconteceu com Pedro. Passaram a noite lançando a rede e não vinha nem sequer um peixe. Voltaram com as redes vazias e Jesus ordenou a voltar novamente. E Pedro, Senhor, passamos a noite e não pescamos nem sequer um peixe. Jesus diz, volte, lance a rede agora do lado direito. Aí Pedro diz, mas Senhor, não está bom de peixe, volte. E ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou fazer, Senhor, segundo a tua palavra. E o tema da pregação é a pescaria maravilhosa. Acredito que Pedro nunca viu tanto peixe como naquele dia. Diz que as redes se rompiam de tanto peixe. Peixe pequeno, peixe grande. Diz que eles ficaram, chama pescaria maravilhosa. Eles se maravilharam com aquele milagre. Porque Jesus cumpre a sua palavra. É por isso que a gente vê um bocado de cristão aí troncho, bambo das pernas, e nem aguenta pressão, porque o que eles têm aprendido não é do Espírito Santo. Se você aprende heresia, se você aprende naturalmente, se aprende do natural, você não está aprendendo do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, de um povo, ele, no abrir da boca, ele manifesta a verdade com justiça. E ele confirma esta palavra com sinais. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele confirma esta palavra com sinais. Fogo é sinal que vem do alto. Tanto que foi dito, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou e ali o batizou. Jesus o batizou com o Espírito Santo. João disse, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que não sou digno de me abaixar, desamarrar, correr dos seus sandálios, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo.
Glória a Deus. Então, esta palavra é viva, viva, ela não é morta, ela é